Você está querendo chegar na prova do Enem sem saber concentração em ppm? Minha galerinha, professor Diego mais uma vez aqui na área. Não dá para você chegar na prova do Enem sem saber concentração em ppm, partes por milhão. Por que essa concentração em especial ela é muito utilizada e é importante que você saiba? Porque ela é utilizada para expressar concentrações muito baixas. Quando a gente fala de prova de Enem, nós sabemos que isso vai ser mostrado para você dentro de um contexto. Então imagina comigo a situação, o Enem vai fazer uma questão sobre poluição atmosférica, ele vai te mostrar ali um poluente e vai trazer essa concentração em ppm. Ou o Enem vai falar de alguma coisa que está presente no oceano, algum contaminante, mercúrio, sei lá, e aí ele vai te passar aquela concentração em ppm. Por isso que é importante você conhecer essa forma de expressar concentração. Antes de mais nada, vou lembrar vocês que já existe um vídeo aqui no canal com uma aula completa sobre concentração em partes por milhão. Vou deixar um card rolando aqui, qualquer coisa vai lá e confere. Para a gente começar, galera, ppm, você pode trabalhar de duas maneiras as questões de ppm. Lembrem-se o seguinte, ppm é a mesma coisa que porcentagem, só que a diferença é que na porcentagem o teu todo é 100. No ppm o teu todo é 1 milhão. Então vamos aqui a um exemplo básico. Você diz assim, 6% da população mundial está gripada. Sei lá, estou inventando aqui uma coisa qualquer. 6% da população mundial está gripada. Beleza. Coloque isso para mim numa proporção. Professor, 6% está gripada quer dizer o seguinte, ó, de cada 100 pessoas, 6 estão gripadas. É isso? Sim. Agora, se eu dissesse para você assim, 6 ppm da população mundial está gripada. Como é que você colocaria isso para mim numa regra de 3, numa proporção? Bom, professor, de cada 1 milhão de pessoas, 6 estão gripadas. Perceberam a diferença? ppm e porcentagem, galera, é a mesma coisa, só muda o todo. Na porcentagem o todo é 100, no ppm o teu todo é 1 milhão. E eu não preciso nem falar para vocês que 6% e 6 ppm, qual concentração que é mais baixa? 6 ppm, né? Você está falando 6 no universo de 1 milhão. Você tem uma concentração muito mais baixa quando você compara 6 no universo de 100. Galera, para eu começar aqui, eu vou trabalhar dois problemas com vocês, reforçando mais uma vez. Não vou trazer aqui contexto, porque isso vai depender muito da pegada da prova, vai depender muito da situação. Então, o que eu quero com esse vídeo é te passar o mecanismo matemático da resolução. E aí o contexto na hora é só adaptar. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenha uma amostra de batatas com 2 ppm de sódio. A pergunta é, quantos gramas de sódio eu vou ter em 5 quilos de batata? Essa é a pergunta. Para você trabalhar essa questão, galera, existem duas possibilidades. Você pode trabalhar da forma que eu particularmente chamo de forma tradicional e a forma utilizando aqui um macetezinho que em alguns casos ajuda pra caramba. Vamos lá. O que significa 2 ppm de sódio na batata, tá? O que significa 2 ppm? Vão aqui comigo, ó. 2 ppm significa que você tem 2 partes de sódio para cada 1 milhão de partes de batatas. Essa palavra partes, ela pode ser o que você quiser. Trabalhando especificamente com unidade de massa, pode ser grama, pode ser quilograma, pode ser tonelada, pode ser qualquer unidade. Vamos combinar o seguinte? Eu vou a princípio então considerar que essa palavra partes vai significar gramas. Então, 2 ppm significa que eu tenho 2 gramas de sódio, sódio iônico com certeza, para cada 1 milhão de gramas de batatas. Para cada 1 milhão de gramas de batata. Reparem, 2 em 1 milhão são 2 ppm. Agora, outro detalhe importante aqui também, galera, é que vocês viram que eu tive a preocupação de usar a mesma unidade de massa dos dois lados. Então, se eu coloquei 2 gramas de sódio, eu vou colocar 10 a sexta gramas de batatas. Se eu coloquei 2 quilos de sódio, eu vou colocar 10 a sexta quilos de batatas. Eu tenho que utilizar a mesma unidade de massa dos dois lados quando eu faço o problema da forma que eu estou colocando aqui para vocês, que eu chamo de forma tradicional. Qual é a pergunta da questão?
quantos gramas de sódio, X, temos em 5 quilos de batatas? 5 quilos de batatas são 5.000 gramas de batatas. Então, 5 vezes 10 a terceira gramas de batatas. Aí aqui eu vou achar meu X. Fazendo então as continhas aqui, galera, nós vamos ter, ó, o X vai ser 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, nós vamos ter 10 vezes 10 elevado à terceira dividido por 10 elevado à sexta potência. Multiplicação de potência de mesma base, vou repetir a base e somar os expoentes, vai dar 10 à quarta, dividido por 10 à sexta. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes, 4 menos 6 vai dar menos 2, 10 elevado a menos 2, se você quiser tirar da base 10, é 0,01 gramas de sódio. Então, essa é a quantidade de sódio que você tem em 5 quilos de batatas, ok? Daria para fazer esse problema de um outro jeito, professor? Daria sim. Qual seria a outra maneira de você responder a mesma questão, só que de um jeito totalmente diferente? Vamos lá. ppm, gente, é a mesma coisa que miligramas por quilo. Miligramas por quilo, normalmente a gente usa quando você está trabalhando com uma solução sólida. Alguma coisa que seja mais fácil medir a massa do que medir o volume, tá? Então, você está falando, por exemplo, de uma contaminação no solo. Aí o solo é sólido, então uso miligrama por quilo. Você está falando, por exemplo, da batata, que é um sólido. Aí, na hora que eu usar o macete do ppm, uso miligrama por quilo. Existe o miligrama por litro, que eu vou já falar para vocês, mas essa aqui é adequada quando você estiver trabalhando com soluções aquosas, ou seja, soluções que a base é água, soluções líquidas, tá? ppm é a mesma coisa que miligrama por quilo, ou seja, o ppm ele indica quantos miligramas do soluto existe em 1 quilo da solução. Quantos miligramas do soluto existe em 1 quilo da solução. Portanto, se você viu que a questão falou aqui, ó, 2 ppm, você já coloca aqui o seguinte, ó, 2 ppm é a mesma coisa que 2 miligramas por quilo. ppm é a mesma coisa que miligramas por quilo. Agora, para e pensa comigo o seguinte, professor, por que miligramas por quilo é ppm? A explicação para isso é muito simples. Pensa na seguinte pergunta que eu vou te fazer agora. Presta atenção, tá olhando para mim? Presta atenção. Quantos miligramas existe em 1 quilograma? Quantos miligramas existe em 1 quilograma? Pensa aí. Pensou? Ou ficou meio enrolado aí? Tá, vamos lá. Você sabe que em 1 quilo existe 1000 gramas, beleza? E em 1 grama existe 1000 miligramas. 1000 vezes 1000 dá 1 milhão. Então, isso significa que em 1 quilo você tem 1 milhão de miligramas. Portanto, se você tem 2 miligramas em 1 quilo, você tem 2 miligramas no universo de 1 milhão de miligramas. Volta de novo. 2 miligramas em 1 quilo, você tem 2 miligramas, 2, no universo de 1 milhão de miligramas. 2 em 1 milhão, 2 ppm, sacou? Por isso que ppm é a mesma coisa que miligrama por quilo. E quando você usa esse macetezinho do miligrama por quilo, é dispensável na sua regra de 3 você colocar o 10 à sexta, porque miligramas por quilo já é ppm. Então, como é que você trabalharia aqui? Ó? Vem comigo aqui. O que significa 2 miligramas por quilo? Quer dizer que eu tenho 2 miligramas de soluto. Quem é o meu soluto? É o sódio. 2 miligramas por quilo, ou seja, para cada 1 quilo. Para cada 1 quilo da minha solução. Quem é a minha solução? São as batatas, ó. Para cada 1 quilo de batata, beleza? 2 miligramas em 1 quilo de batata. Quantos gramas de sódio você tem em 5 quilos de batata? Aí você chega aqui, ó, joga 5 quilogramas de batata e aí você vai jogar para cá, ó, uma variável que vai ser aquilo que você vai calcular, vai ser aqui o teu y. Bom, quando você fizer essa continha aqui do y,
y vezes 1 vai dar o y, 2 vezes 5 vai dar 10. Só tomem cuidado que quando você faz o problema desse jeito que eu estou mostrando, obviamente a massa aqui ela vai sair em miligrama. Se você quiser converter para grama, que é o caso da questão, você precisa dividir por 1000. Então eu vou ter aqui 10 dividido por 1000. 10 dividido por 1000 vai dar quanto? 0,01 gramas de sódio. Ou seja, reparem que o meu resultado aqui, ó, feito de outra forma, deu exatamente o mesmo do que o primeiro que eu tinha feito, da primeira resolução. Duas resoluções diferentes, mas que dão o mesmo resultado, porque aí na hora da prova você escolhe qual que fica melhor. Agora, em se tratando de Enem, a minha grande aposta é numa solução líquida. É onde faz mais sentido de fato. E quando você trabalha com uma solução líquida, uma solução aquosa, com a densidade ali próxima de 1, uma solução muito diluída, ppm é a mesma coisa que miligramas por litro. Porque para e pensa comigo o seguinte, ó. Se você considerar a água como o solvente, a água ali, uma solução muito diluída, praticamente água, você tem ali uma solução que pesa 1 kg de água. 1 kg de água ocupa o volume de 1 litro. 1 litro de água pesa 1 kg. 1 kg de água ocupa o volume de 1 litro. 1 litro de água pesa 1 kg. Então, peraí, 1 kg e 1 litro para a água é a mesma coisa. Por isso que em soluções que são muito diluídas, a gente pode substituir o quilograma por litro com a mesma ideia. E aqui, um segundo problema que eu quero colocar para a gente finalizar a nossa análise de hoje é o seguinte. Pronto, galerinha, cortei o vídeo aqui, copiei o enunciado para não ficar também muito extenso, ó. Oceano tem 5 ppm de mercúrio. A minha pergunta é, quantos gramas de mercúrio temos em 3 litros da água do oceano? Aqui nós vamos fazer a consideração, tá bom? Que a densidade dessa água oceânica é 1 grama por ml. A gente sabe que na verdade não é, mas estamos fazendo uma consideração aqui para facilidade matemática. Bom, na hora de resolver a questão, vamos começar fazendo aqui da forma tradicional. 5 ppm de mercúrio. Vamos abrir isso aqui numa regra de 3, ó. 5 ppm. O que significa 5 ppm? 5 ppm quer dizer que eu tenho 5 gramas do meu soluto, que é mercúrio. Eu tenho 5 gramas em 10 a sexta em 1 milhão de gramas da água do oceano, beleza? Entenderam a relação? Ó, 5 gramas de mercúrio em 10 a sexta gramas da água do oceano. Aqui num primeiro momento eu estou resolvendo da forma tradicional. Vocês perceberam que eu utilizei a mesma unidade dos dois lados, ó, utilizei massa aqui e massa aqui. Só que vocês perceberam que a questão está trabalhando com volume. E aí o que eu vou fazer agora, galera? Bom, como eu sei que a densidade dessa água é 1 grama por ml, eu vou então levar em consideração que a densidade aqui é de 1 grama por ml e vou reescrever essa regra de 3, ou seja, 5 gramas em 10 a sexta gramas de água do oceano é a mesma coisa que 5 gramas de mercúrio para cada 10 a sexta ml da água do oceano. Por que isso? Porque a densidade é 1 grama por ml. Se é 1 grama ocupando o volume de 1 ml, se você tem 10 a sexta gramas, você vai ter 10 a sexta ml. O oceano tem 5 ppm de mercúrio. Quantos gramas de mercúrio, X, temos em 3 litros da água do oceano? 3 litros da água do oceano. Aí aqui eu tenho que tomar cuidado com a unidade. Como ele falou, 3 litros, 3 vezes 10 a terceira ml da água do oceano. E aí eu vou desenvolver aqui a conta, ó. Esse meu X vai ficar 5 vezes 3, vai dar 15 vezes 10 elevado à terceira, e isso aqui dividido por 10 à sexta. 15 vezes divisão de potência de mesma base, repetindo a base e subtraindo, 3 menos 6 vai dar menos 3. 15 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,015 gramas de mercúrio. Essa é a massa de mercúrio que eu tenho nessa água oceânica. Eu tenho aí nesses 3 litros de água do oceano. Daria para fazer de um outro jeito isso aqui, professor? Claro que sim. Se você utilizasse o macete, você considera que ppm é a mesma coisa que miligrama por litro, né? Porque você está trabalhando agora com um líquido. Então, como a questão falou numa concentração de 5 ppm,
5 ppm é a mesma coisa que 5 miligramas por litro, que é a mesma coisa que 5 miligramas de mercúrio para cada 1 litro de água do oceano. Ó. E aí, fazendo pelo macete, já não rola mais o 10 a sexta. Reparem que a questão está falando aqui de 3 litros de água do oceano. Então, para 3 litros de água do oceano, quanto que eu vou ter de mercúrio lá? Eu vou ter X gramas de mercúrio. X vezes 1 é X, 5 vezes 3 vai dar 15, só que esse 15 sai em miligrama. Para passar para grama, divido isso aqui por 1000. Dividido por 1000, 0,015 gramas de mercúrio, ou seja, exatamente o mesmo resultado, beleza? Não vamos esquecer disso aí, galera. ppm é uma concentração extremamente importante e fundamental para qualquer vestibular, principalmente para a prova do Enem, quando entra na parte de contexto ambiental, cálculo de concentração ali de algum contaminante, de algum poluente, alguma coisa do gênero. A minha pergunta é, vocês lembravam disso aqui? Ficou tudo claro? Ou alguma coisa que eu falei aqui foi novidade? Deixem para mim aqui nos comentários. Não esquece, galera, toda a aula já vai logo, começa a aula já deixando o like para você não esquecer. Se você não tem nada para comentar, não quer falar nada, absolutamente nada, mas quer ajudar o trabalho do professor, coloca aqui nos comentários a palavra Enem. Isso ajuda o vídeo a ganhar engajamento, o YouTube entende que você está gostando, vai mandar para mais alunos, o canal cresce e quem ganha com isso é você, meu querido aluno. Vou ficando por aqui, claro, muito em breve eu volto para a gente dar sequência a essas dicas preciosíssimas para a prova do Enem. Abraço a todos, galera. Até logo. Valeu!